A paz de Cristo, meus queridos irmãos, novamente nós estamos aqui para meditarmos na Palavra de Deus e você continua firme, focado, caminhando nessa jornada de fé. E eu gostaria de ler um texto que está em 1 Reis, no capítulo 19, que nos traz um ensinamento muito profundo. Como que eu vou conseguir ouvir a voz de Deus falando comigo? Preste atenção. 1 Reis 19 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem dizendo a Elias: Assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, o Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Essa pergunta, ela pode ser respondida de uma forma um tanto quanto simples, mas porém muitas vezes não percebida por nós diante da correria do dia a dia. Você sabe que Deus fala contigo através da palavra, nós meditamos na Bíblia, nós oramos, nós buscamos o entendimento, nós buscamos também que Deus fale conosco ao nosso coração. Agora, nós temos algo que muitas vezes nos atrapalha para nós ouvirmos a voz do Senhor. E isso é a nossa mente que fica tão agitada, tão aflita, tão afligida, que muitas vezes, por mais que a gente queira meditar na Bíblia, por mais que a gente queira orar, por mais que a gente queira ter uma resposta de Deus dentro do nosso coração, nós não conseguimos ter uma resposta genuína. Muitas vezes, essa suposta resposta nada mais é do que um exercício mental que nós temos para solucionar determinada coisa ou para querer a resposta de uma determinada coisa. Isso é, às vezes nós estamos tão ansiosos para uma resposta e não descansamos a nossa mente que o simples raciocínio da solução dessa resposta nós achamos que é Deus falando diretamente conosco. E é por isso que muitas vezes as pessoas, elas dizem: não, mas Deus me falou isso, mas não aconteceu. Deus me disse isso aqui, eu fui e não aconteceu. Sendo que na realidade Deus não falou aquilo. A pessoa não conseguiu ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a ansiedade que ela está passando.
a aflição que ela está passando, agita a mente dela de uma tal forma que ela não consegue ouvir a voz do Senhor. E nós sabemos que Cristo mora dentro do nosso coração e Ele fala conosco. Mas perceba uma coisa, essa passagem é muito interessante. Elias foi um profeta poderoso no Antigo Testamento e depois de uma situação em que ele havia desmascarado os profetas de Baal, ele foi ameaçado por Jezabel, esposa de Acabe, e ali ele acabou indo para escapar com vida para o Monte Horebe. E ali acontece um fato que nos ensina muita coisa. Ele tinha que ouvir uma resposta de Deus. Mas veja, veio um vento muito forte. Nós sabemos que vento faz barulho mesmo. E olha que eu venho do Rio Grande do Sul, onde existe o chamado vento minuano, que olha, pensa num vento que faz barulho. E olha, Deus não estava no vento, isso é, Deus não estava naquela agitação. Depois se ouviu um grande terremoto. Imagina o barulho que faz e a intrepidação que faz um grande terremoto. Mas Deus não estava também no terremoto. Depois um fogo, e Deus também não estava no fogo. Somente quando o silêncio se instalou, foi quando, através da suavidade de uma brisa, Elias consegue ouvir a voz de Deus. Olha que lição isso traz para nós. A nossa mente, às vezes, quando vai entrar em oração, quando vai buscar uma resposta de Deus, nós estamos também com ventos intempestuosos, pensamentos que mais parecem terremotos, ansiedades que mais parecem um fogo de ânimo, mas que na realidade é apenas um fogo de palha, porque não traz uma resposta definitiva. Mas quando nós silenciamos a nossa mente, quando nós paramos de pensar no problema, quando nós começamos a focar e nos concentrar única e exclusivamente nele, nós ouvimos a voz de Deus. E às vezes até aquilo que nós não achávamos aquilo que nós não deveríamos fazer, descobrimos que é o que nós deveríamos fazer. Aquilo que nós achávamos que era o correto, descobrimos que não é, e vice-versa. Por quê? Porque nós começamos verdadeiramente a ouvir a voz de Deus quando nós silenciamos a nossa mente. Não adianta você entrar em oração sem silenciar a sua mente. Eu sei que existem momentos de aflições, e para isso existe a súplica, o clamor, mas existem determinadas situações que você precisa ouvir a voz de Deus, situações muito específicas, ao qual você deve silenciar primeiro a tua cabeça. O que é silenciar a cabeça? É você parar de pensar o tempo inteiro no problema. É você chegar diante do Criador tendo a certeza que Ele está te ouvindo, acalmar o teu coração e não ter pressa de sair da presença de Deus. Quando você não tem pressa para sair da presença de Deus, Deus vai aliviando tua mente. Deus vai tirando o vento intempestuoso, Deus vai tirando o terremoto, Deus vai tirando o fogo da ansiedade. E quando você está com a tua mente totalmente limpa, aí Ele fala contigo. Faça isso. Busque o descanso na tua mente, que você vai ter as respostas específicas que você está precisando. Uma coisa é você precisar de um livramento e você ter que fazer uma oração de clamor em um estado emocional crítico. Mas é outra quando você está há horas, às vezes, querendo uma solução, há horas querendo que Deus fale contigo, mas a agitação do teu dia a dia não te permite que você consiga ouvir a voz dele. Mas faça com a sua mente que ela tenha esse descanso, que aí sim você vai suavemente conseguir ouvir a voz do Senhor sobre a tua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus,
Nessa manhã nós oramos, Pai, para que o Senhor venha blindar a nossa mente. E dependendo do horário que este irmão ou esta irmã estiver assistindo esse vídeo, Pai, que a Tua paz entre sobre a vida dela, que o Senhor possa arrancar os ventos intempestuosos dos pensamentos, Pai, terremotos, ansiedades, o fogo da ansiedade, que essa pessoa esteja com a mente limpa, tranquila, serena, para ela ouvir a Tua doce e suave voz, Pai. E a Tua voz traz o convencimento, a Tua voz traz a certeza e a paz dentro do nosso coração, Pai. Nós te pedimos, meu Deus, que a Tua paz reine em nós, que a Tua paz traga o descanso em nós, que a Tua paz traga o alívio, meu Deus, a estratégia e muitas vezes, Pai, a solução daquilo que nós precisamos e a instrução que nós precisamos para a nossa vida. Muitos daquilo que foi escrito nos propósitos, Pai, do projeto do jejum. Muitas vezes a solução está numa simples instrução do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Que esta instrução venha sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós continuamos com mais um vídeo. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço.